Hoje a gente vai falar sobre quais as consequências do descuido com o corpo. E a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde sempre à luz da espiritualidade ecumênica. Seja muito bem-vinda a esse momento, seja muito bem-vinda. Você está acompanhando pelo YouTube, pode mandar sempre as suas mensagens aqui nos comentários, tá? Já aproveita e compartilha, já se inscreve, ativa o sininho aí para você não perder nenhuma dessas informações. Ou você pode mandar suas dúvidas também para o 11 99 831 8195. Quem está aqui com a gente é o irmão João Carlos de Carvalho, ministro pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, irmã Helen, a toda a audiência, na sintonia. E se nós estamos na sintonia de assuntos tão elevados, é porque a gente quer se municiar de todas as informações necessárias para que a gente saiba cuidar muito bem da saúde do nosso corpo, porque, inclusive, sobre isso a gente vai prestar contas no mundo espiritual, porque esse corpo nos foi emprestado por Deus. Isso mesmo. Então vamos à primeira pergunta. É a Valéria Lima que enviou. Obrigada, Valéria, por estar participando aqui com a gente. Ela é de São Paulo. Ela pergunta assim: meu pai é um homem ativo, tem 63 anos, mas ele não vai ao médico, não faz exames e tem preconceito para marcar consulta com o urologista. Quais as consequências espirituais desse descuido com a saúde? Muito obrigado, irmã Valéria, pela sua pergunta. E esse perfil que a prezada irmã destaca em relação ao seu pai, muito bem está enquadrado a um traço que também foi identificado por intermédio de uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia no final do ano passado, 2023, sobre a percepção do homem a respeito da sua saúde. E ela apontou que 46% dos homens acima dos 40 anos só vão ao médico quando sentem alguma coisa. E ainda, apesar de ser a doença mais prevalente da próstata, a hiperplasia benigna, que é justamente o aumento do volume da próstata, é conhecida apenas por 43% dos homens, um índice bastante baixo. E se ignora o assunto, vai-se sofrer as consequências dessa ignorância, desse desconhecimento. Então, o conhecimento está aí, à baila, né? Está hoje tão presente em tantos lugares e a gente não pode negligenciar em relação a essas informações. E tem mais ainda que essa pesquisa nos trouxe, porque alguns dos motivos que levam os homens a irem menos ao médico em relação às próprias mulheres, dentre esses motivos, o medo de descobrir as doenças, não, melhor deixar como está, porque eu vou descobrir alguma coisa, sabe lá Deus o que está acontecendo, né? Sabe aquela coisa do tratamento dentário, está tudo bem, aí você vai no médico, né? E aí ele pede o dentista pede um raio-x panorâmico, aparentemente estava tudo bem, e ele descobre lá que tem um nervinho e você precisa fazer um canal. Aparentemente estava tudo bem e nem sempre é assim. E às vezes os homens, muitas vezes, né, eles acabam por medo, né, de doenças que podem ser descobertas, deixarem de ir ao médico. Outro ponto, eles acham que nunca vão adoecer. Tem uma saúde de ferro, sempre foi tudo bem comigo, então não preciso. Será que não? A questão da prevenção é fundamental. Não seguem os tratamentos recomendados, para que eu vou ao médico? Eu não vou seguir mesmo, né? O meu remédio mesmo eu nem tomo direito, o que é ruim. A gente precisa se cuidar, precisa cuidar da nossa saúde. E o mito de que ir ao médico é se ver frágil, como se fosse, né? Pelo contrário. Mas também tem uma relação muito estreita com essa coisa da masculinidade, né? Da macheza, eu preciso mostrar força. Isso também tem uma relação estreita com essa não busca do urologista, né? Porque tem-se ainda uma impressão, uma visão equivocada de que são os médicos, né, que cuidam dos problemas sexuais, né? Da disfunção erétil. Não preciso, não vou buscar, então só quando alguma coisa realmente está acontecendo de grave. Quando, na verdade, o urologista é um médico especialista que cuida da sua saúde, da saúde dos órgãos sexuais e urinários do homem, da próstata, dos rins, da bexiga, da uretra, do pênis, dos testículos. Vejam, eles vão te ajudar para cuidar da sua saúde. Então, quando a gente fala das consequências espirituais, se a gente deixa de cuidar desse corpo físico que nos foi emprestado por Deus, conforme dizíamos, então nós estamos negligenciando, abrindo mão de algo que Deus nos ofereceu para a evolução espiritual. Imagine você, se empresta alguma coisa a uma pessoa, e uma coisa de valor,
Você vai querer aquilo de volta, porque você não deu, certo? Você emprestou. E você vai querer aquilo de volta do mesmo jeitinho. Tudo bem, tem a questão do tempo do uso, mas não por relaxamento, né? Não por negligência aquele objeto, aquele item de valor para você vai ser devolvido. Diante de Deus é a mesma coisa. O tempo do uso é natural, a velhice chega, né? A idade chega, e com ela as consequências naturais que são caracterizadas no organismo humano. Mas isso não pode estar relacionado à nossa falta de preocupação com os cuidados que precisamos ter com o nosso corpo. Porque chega do outro lado, essas consequências do corpo material vão refletir também na questão do espírito e as próximas vidas. E as próximas encarnações? Será que não poderemos ter algum tipo de influência por conta dessa negligência com os cuidados da saúde e a nossa próxima encarnação não poderá trazer um reflexo disso em problemas talvez de doenças crônicas ou outras situações? Vale a gente pensar sobre isso, especialmente os homens, nós, que precisamos realmente, a exemplo das mulheres, tomar um cuidado maior, preventivo, inclusive em relação à nossa saúde. Até porque, se os médicos estão aí, é porque são mandados por Deus. Foi Ele quem mandou à Terra os médicos e tem inspirado o coração de todos eles para cuidarem da saúde de todos nós. Aliás, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, irmã Valéria e todos que estão na audiência aqui da Comunicação 100% Jesus, justamente uma palavra que o irmão Paiva transcreve, aqui registra no livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, entre aspas, na página 155, na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na quarta revelação, a religião divina, essa palavra aqui do irmão Dr. Bezerra de Menezes, quando ele assim se expressa: não prescindimos no espaço da ajuda material médica, tão necessária àqueles que estão de volta ao mundo material por reencarnações sucessivas. Saudamos esses cientistas baluartes que geram melhorias ao vaso físico, porque Jesus aprova e porque Jesus assim determina. Olha só, hein? Se é dessa forma, se ele manda esses médicos à Terra, é porque é vontade dele. É porque Ele quer que seja assim, Ele determina que seja dessa forma. E aí a gente precisa ter um olhar bastante cuidadoso para esse ângulo, para essa ótica. Não é só cuidar das questões espirituais, o que é imprescindível e devemos fazê-lo, mas é necessário que nos sentimos impelidos a trabalhar com os cuidados da matéria, observando naturalmente o tratamento, né, as consultas que são necessárias para que um mal maior realmente não aconteça. Ah, mas eu já fui neurologista, não gosto muito do meu médico, não simpatizei. Muda de médico, mas não muda de postura. Continue se cuidando, preservando a sua saúde, porque você precisa dela para cumprir nesse mundo realmente a sua missão espiritual. E eu quero concluir, Valéria, essas minhas palavras justamente porque a religião do terceiro milênio a todo momento nos incentiva ao exercício da oração, para que inclusive por meio dela a gente possa fazer escolhas acertadas. O irmão Paiva diz em seu blog, paivaneto.com, essas palavras aqui, veja: não prescindamos de recorrer ao amparo celeste, que tem em Jesus o divino médico, o inesgotável manancial da saúde almejada por todos. Buscando Jesus, o médico celeste, ele naturalmente vai nos ajudar, inclusive, a buscar nos médicos da terra os recursos de que a gente precisa. Portanto, homens especialmente, a gente está no mês de novembro, novembro azul, procuremos especialmente o urologista, tratemos desse cuidado, né? Cuidemos realmente da nossa saúde, evitando o mal maior, porque a gente precisa dela, da saúde, para o cumprimento da nossa missão nesse mundo. Tem muitas pessoas que dependem de você, que têm você como referência, como exemplo. Então, se não consegue fazer isso por você, faça por elas e por você mesmo, naturalmente, para prosseguir a sua jornada nesse mundo. Mesmo. Vamos à próxima pergunta agora, da Gilda Bezerra, de Goiânia, Goiás. Obrigada, Gilda, pela tua participação. Olha, ela pergunta assim: por que existem doenças que a medicina ainda não achou solução? Significa que não merecemos encontrar a cura? Ficar doente é um karma da pessoa? Eu gostaria de começar pelo final, uma sua pergunta, irmã Gilda. As doenças não são criações de Deus, né? As doenças são criações nossas, pelos nossos equívocos,
pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Agora, a cura, a solução, sim, é de Deus, vem do alto, vem do mundo espiritual superior, e é sobre elas que a gente precisa realmente se integrar, se conectar, para atrairmos para a nossa vida, enquanto cidadãos, pessoas que usufruem do sistema de saúde, que precisam se tratar, igualmente os profissionais da área da saúde, para que eles possam avançar. Mas, irmã Gilda, é bem verdade também que a medicina muito avançou. Quantas doenças tidas como incuráveis, né? Elas passaram a ter essa classificação, e são doenças possíveis de serem tratadas, cuidadas. Quantas vacinas salvaram milhões de vidas ao longo de tantas décadas, de tantos anos, né? A própria Covid-19, mais recentemente, a febre amarela, a coqueluche, a hepatite, isso para citar apenas algumas. Agora, e as outras? Requererão de nós, naturalmente, um esforço no bem e o merecimento. Essa é a nossa parte. Só para nossa reflexão, e você estando aí na sua casa, você pode, com um pouco mais de calma depois, abrir o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 22, dos versículos 39 a 46. Nessa passagem, eu quero destacar apenas aqui o versículo, querido irmão, querida irmã que está na audiência, aqui desse capítulo 22 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, quando o Divino Amigo ele sobe ao Getsemane, ele vai ao Monte das Oliveiras e se dirige ao Getsemane para um momento seu de oração ao Pai Celestial. Estava prestes de ser crucificado injustamente e morto, e Jesus então nos orienta, veja só, nos recomenda na condição humana o quanto a gente precisa procurar força ao alto, no alto onde ela realmente se encontra. Mas enquanto Jesus orava, no versículo 43 diz que apareceu um anjo do céu que o confortava. Veja, a solução vem do alto, a resposta vem de Deus. E posto em agonia, prossegue o versículo 44, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Vejam que a solução realmente está na parte superior, no mundo da verdade superior, em Deus, onde realmente devemos buscar auxílio para que tantas outras doenças possam ser realmente erradicadas, possam desaparecer do cenário humano, porque é bem verdade que algumas acabam voltando, mas é necessário o nosso esforço, o nosso intento, a nossa dedicação para que realmente elas possam ser vencidas, superadas definitivamente da nossa jornada terrena. Mas é importante a gente salientar que a medicina tem avançado bastante, mas requer da nossa parte esse cuidado para com a nossa saúde física, mental e espiritual. O presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmã Gilda, e todos e todas que estão na audiência dessa programação, nos traz uma palavra que vem bastante ao encontro da sua pergunta, tá? Então peço a sua atenção para o que está na página 103 do livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, quando o nosso irmão Paiva escreve assim: a dor é criação nossa. Este é um planeta de expiações. Por essa razão a dor nos faz sofrer, ao passo que, e por isso mesmo, é a libertação da alma, conforme citei no capítulo 4 desta obra. Não significa dizer que, para obterem a felicidade, as criaturas tenham fatalmente de carpir sofrimentos. Todavia, infelizmente, até hoje a dor é o quadro deste mundo. O nobre doutor Bezerra de Menezes, em mensagem espiritual, transmitida na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a quarta revelação, por intermédio do sensitivo legionário da boa vontade Chico Perioto, em 20 de setembro de 2014, assim asseverou: da expressão do livre-arbítrio, cada um constrói aquilo que deseja, mesmo sabendo o que é certo e o que é errado, o homem ainda parte para o errado. Irmão Paiva, mais à frente, prossegue finalizando: por isso, levemos em alta consideração o que o apóstolo Paulo advertiu, com base no que aprendeu com o Mestre Jesus, em sua Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Querida irmã Gilda e todos na audiência e todas na audiência, vejam, a dor foram caminhos buscados pela criatura humana.
e que é abençoada por Deus como um processo de melhoria e de depuração da alma humana. Então recebemos a bênção de Deus quando passamos por esse momento de dor e de sofrimento. E Ele, incluído a isso, nos oferta as energias suas, a força sua, para que a gente aprenda a superar, a sobrepujar todos esses momentos de dores e de sofrimento. E que possamos, aliado a esse trabalho, a esse esforço nosso de buscar o merecimento, orar em favor dos que padecem, dos que sofrem, para que inclusive a medicina possa galgar e caminhar caminhos mais avançados, com passos mais largos, ainda mais do que já tem alcançado, para socorrer, acudir e salvar a tantas pessoas que enfrentam os seus padecimentos do corpo, da mente e do espírito. Nós agradecemos a você que mandou a sua pergunta e também ao irmão João Carlos de Carvalho, ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Você pode mandar sempre as suas dúvidas no 11 99 831 8195. A você, esse brado de saúde, disposição no bem e fraternidade ecumênica. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.